Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar hoje sobre o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que foi eliminado no primeiro turno, não é? Teve um desempenho, uma derrota humilhante para uma pessoa que tem 3 vezes, teve um recall que o favorecia, porque 3 vezes ele se candidata a presidente do Brasil. E deve ter saído com um gosto muito ruim a respeito disso. Vamos lá. Ciro Gomes, o brochável. Então vamos ver aqui a carreira política do Ciro. O Ciro é uma pessoa assim muito temperamental. E a carreira dele, política, reflete muito isso. Porque ele foi prefeito, governador do Ceará, foi ministro 2 vezes, ministro da Economia e ministro da Superestrutura, algo assim. Sei que ele foi 2 vezes ministro do governo. E ele praticamente passou por todos os partidos que existem no Brasil. Ele não tem temperamento para estabelecer uma estratégia para vencer um problema, para vencer uma campanha. Então, ele é muito agitado, inclusive ele nos seus comícios, ele às vezes quer sair no tapa com eleitores que são contra ele. E é uma pessoa assim, cheia de problemas de temperamento, tá certo? Então ele tem essa característica bastante negativa. Outra coisa, ele também é muito fanfarrão. Ele se diz que é grande economista, conhece a economia, porque foi ministro da Economia do governo. Mas na realidade, pelo que ele fala, ele não entende muito de economia. Inclusive, a visão global de mundo e de como dirigir o país é uma visão totalmente errada, ultrapassada. E o Ciro, ele diz que estudou nos Estados Unidos 1 ano economia. Mas eu vi um discurso dele, ele fazendo um discurso não era um discurso, era uma conversa que estava assim com algumas pessoas em inglês. E eu fiquei olhando, e ele não sabe praticamente nada de inglês, ele não sabe falar inglês. O inglês que ele tem, ele não consegue nem emprego como porteiro de hotel nos Estados Unidos. Porque ele não sabe realmente, ele não tem fluência verbal. Tá? Então ele é muito fanfarrão. Isso também é contra o político que ele é, ou é contra o cargo que ele pretende, que é ser presidente do Brasil. Ele cometeu nessa eleição agora um grande erro estratégico. Ele achava que Lula viria muito fraco, porque Lula estava preso, através de maracutaias. O Lula foi solto e foi liberado para disputar as eleições. Ele achou que Lula viria muito fraco e que as pessoas estavam pensando na terceira via, e os candidatos que apareceram a ele eram muito fracos, de fato, em relação a ele. Mas o Ciro, e ele fez essa estratégia, mas eu tenho a impressão que ele errou. Ele errou pela praticidade, pela ênfase que ele dava nos defeitos do Lula. Chamou Lula de ladrão, chamou Lula de incompetente, chamou Lula de burro, chamou Lula de tudo por isso. Mas ele não estava mentindo, ele realmente mostrou quem era o Lula. Mas ora, isso aí para o eleitor do Lula, etc., e para aquelas pessoas ali envolvidas, ele jamais tiraria do Lula. Não tiraria nunca os votos do Lula. Claro que não tiraria do Bolsonaro. Mas ele bateu firme no Lula. Ele pensou até que tiraria voto do Bolsonaro com isso, onde ele errou. Porque o voto do Bolsonaro não ia para ele. Tá certo? Muito bem. Ele cometeu esse grande erro estratégico numa situação bastante difícil, quando ele alcança apenas 3,6% do voto, perde até para Simone Tebet, uma novata, incompetente, que bateu um pouco em Lula, mas não bateu tanto, porque ela não sabe nem bater. Ela é incompetente. A vantagem que ela teve sobre o Ciro foi devido ao erro estratégico do Ciro, só isso. Mas a derrota do Ciro foi bastante humilhante. Ele saiu assim com gosto de que acabou.
o povo brasileiro não me quer mais. Bom, e aí no final acontece o pior, na cena final do Ciro. Ele vai, não é? Sobraram os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro. Ele então tinha que decidir o voto. E o que é que aconteceu? O Ciro agiu muito incompetente, foi bastante incompetente politicamente para tomar essa decisão. Primeiro, ele cometeu dois erros. Se ele bateu tanto no Lula, botou Lula abaixo do chão, logicamente o voto dele seria do Bolsonaro, que ele não conseguiu fazer nada contra o Bolsonaro. Então, obviamente, bom senso, calma, tranquilidade, inteligência, o voto dele seria, coerência, o voto dele seria no Bolsonaro. Mas ele não. Ele pretende aguardar o partido. Ora, um líder, como ele pretende ser, não espera que o partido te diga, que seus partidários digam o que você deve fazer. Muito pelo contrário. Você que tem que dizer seus partidários, seu partido, que deve saber qual é a direção que deve andar. Isso é uma falha estúpida do Ciro. Quer dizer, perdeu até aquela condição de ser líder. Você percebeu que não tem capacidade nenhuma de ser líder. Muito bem, porque nas horas difíceis ele não sabe decidir. Então o que ele faz? Ele aguarda o voto do partido. Mas já se sabia que o partido ia votar com Lula. Então o que é que se pode deduzir, como eu deduzi disso? O Ciro broxou. Ele teve medo do Lula. Porque se o Lula ganhasse, né, ele deve ter imaginado, o Lula ia se vingar nele. Como prometeu se vingar do Zema, governador de Minas Gerais, e também do Moro e do Dalton Dallagnol. Lula está prometendo vingança para esse pessoal. Se ele ganhar, diz que vai buscar debaixo da cama esse pessoal. O Ciro broxou, teve medo de votar no Bolsonaro e ser perseguido depois pelo Lula se ele viesse a ganhar. Foi isso que aconteceu. Então, uma das grandes diferenças entre Ciro e Bolsonaro é essa. Bolsonaro é imbrochável. Tá certo? É imbrochável. O futuro político do Ciro, eu tenho a impressão que se encerrou ali no dia 30, no dia 2 de outubro. Porque uma coisa que aconteceu aí, e que nós percebemos, é a influência da internet nas eleições. O Lula batia no Bolsonaro com coisas que ele fez no passado, porque ele estava baseado naquela teoria de que as pessoas não lembram o passado. Só que as pessoas hoje, têm a internet. E a internet é um estoque de informações a respeito dos políticos. Quem quer votar bem, pesquisa na internet e sabe tudo que aquela pessoa já praticou na vida. Isso vai acontecer se ele vier, por exemplo, a ser candidato lá em 26. Esses vídeos que ele fez aí, detonando Lula, vão aparecer e mostrar que ele, ao final, teve medo de votar no Lula, de votar no Bolsonaro, e votou indiretamente no Lula. Pessoal, só para a gente ver um pouquinho, eu coloquei esse vídeo aqui e vamos ver o que é que o nosso amigo Ciro Gomes fala do Lula. Esqueça câmeras cheias de fios e complicadas de mexer. Conheça a Vision 3D, a câmera com resultado. Se o senhor me permitir, depois eu quero insistir na questão do voto útil, mas antes, aproveitando o gancho, o senhor tem dito que, né? Vamos ver essa entrevista aí, Duda. Eu vou me aguardar aqui, ficar olhando juntamente com vocês e vamos perceber o que é que ele fala do Lula. Essa campanha, os candidatos não estão discutindo como deveriam o tema corrupção. Vamos falar sobre ele então, porque acho que muita gente sabe que o senhor foi aliado do Lula, foi ministro do Lula e hoje mantém uma senhora de uma distância do candidato e do PT. Acabou de chamar, inclusive, nessas eleições, ele é integrante do partido nazista. Quando o senhor diz que viu o Lula no poder se corrompendo, eu queria entender o que é que o senhor fez àquela altura para denunciar isso.
Desde que eu lhe diga, eu não chamei o Lula de nazista, eu não faria isso em nenhuma hipótese. O que eu estou denunciando é uma prática nazista da cúpula do PT. Diz que o senhor quer ser exterminado. Isso, porque é uma premissa nazista que você não enfrenta o adversário, sabe, respeitando a ideia dele existir. O nazismo extingue, né? O nazismo pede a extinção, e é o que eles estão fazendo comigo. É uma coisa absurda, inclusive me associando ao nazismo. Então eu, em defesa própria, estou dizendo que esta é uma prática nazista, porque eu não pretendo exterminar ninguém, não pretendo calar a voz de ninguém, eles estão querendo calar a minha voz. Deixa que eu lhe explique. Eu vi o Lula se corrompendo de perto. Agora preste atenção que ele vai falar. E se esse homem fosse uma pessoa séria, ética, jamais votaria no Lula. Porque o que ele faz, o que ele mostra, ele inclusive é testemunha ocular da corrupção do Lula, conforme ele confessa aí. Ele vai e vota no Lula? Apoia o Lula? Isso é inescrupuloso. Isso é antiético. Isso é mostrar também que é farinha do mesmo saco. Porque eu era ministro da Integração Nacional e eu administrei, junto com uma pequena equipe, o dia a dia do escândalo do Mensalão. Era flagrante ali que o escândalo do Mensalão tinha a participação central da cúpula do PT, o Zé Disseu comandou, não dá para esconder isso. Mas eu acreditei na palavra do Lula, isso apurada diariamente, de que ele não sabia, ele não negou o escândalo para mim. Mas ele me afirmou e eu quis acreditar, ou acreditei que ele não sabia. Na sequência, o Lula se rende às evidências e a partir daí eu denuncio. E as pessoas podem buscar hoje, a internet permite documentar isso. Não há uma única denúncia que eu faça. Olha só, mostra para vocês, para interpretar o que esse cara está falando. Ele está dizendo, olha, eu fui honesto, eu denunciei tudo do Lula. Ele era bandido, era ladrão, ele estava junto com o Zé Disseu, fazendo isso, fazendo aquilo. Diz tudo isso, mostrando que ele é honesto, porque ele denunciou. E que depois sofre as consequências da denúncia, etc. Tal. Mas e aí? Esse cara vai e ao final da campanha apoia esse Lula que ele está falando aí. Isso é farinha do mesmo saco, cara. Hoje que eu não tenho feito desde aqueles anos lá de 2006. Eu denunciei que o Lula entregou Furnas para Eduardo Cunha roubar. Denunciei na imprensa. E o Lula, o Eduardo Cunha me processou. Denunciei o Michel Temer me processou. Denunciei o Sérgio Machado, que roubava na Transpetro. Denunciei o Nilson Oliveira, que roubava na Petrobras. Tudo isso é público. Todos esses escândalos resultaram em processo para... Olha só, pessoal, preste atenção bem nisso. Ele está se mostrando uma pessoa íntegra, que denunciou mesmo sendo, pagando a denúncia. Né, que ele era processado pelas denúncias que ele tinha feito. E vai dizendo isso, um caso após outro. Esse elemento aí está dizendo isso do Lula, o cara que ele apoia. Logo depois desse discurso, ele apoia. Ele tem caráter. Eu denunciando. E eu, no caso de Furnas, do Eduardo Cunha roubar, eu fui ao Lula pessoalmente. No caso do Eunice, eu fui 10 vezes. No caso do Sérgio Machado, eu fui 10 vezes. Foi bem mais do que uma conversa. Muitas vezes eu fui lá dizer para ele, olha, isso aqui, enfim. E infelizmente eu vi. Depois eu vi outras coisas muito mais graves, percebe? E lamentavelmente eu não tenho prazer nenhum em denunciar isso. Nós caímos no Bolsonaro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta retórica para o nosso povo pensar. O Bolsonaro é resultado de quê? O Bolsonaro tinha uma biografia extraordinária. É um homem que vinha de uma grande obra e tal. Não, o Bolsonaro é um deputado medíocre já envolvido em coisas muito constrangedoras, inclusive de corrupção pequena, de roubar dinheiro da gasolina do gabinete, de funcionário fantasma, etc. Como é que ele vira presidente do Brasil? Ele vira presidente do Brasil porque o Lula produziu a um só tempo a mais devastadora crise econômica da história do Brasil, com a Dilma, que ele assume que não é responsável. São 7%. Veja como esse cara é fanfarrão. Ele não fez praticamente nenhuma denúncia sobre Bolsonaro. Aliás, disse que Bolsonaro tinha vendido os recebíveis do banco, as refinarias da Petrobras, vendeu por um valor bem abaixo do que deveria, e se fosse isso, alguém devia ter ganho dinheiro. E ele perguntava a Bolsonaro onde é que tinha ido aquele dinheiro. Foi a denúncia mais séria que ele fez do Bolsonaro. Bolsonaro disse, Ciro, olha só,
Eu sou presidente do Brasil. Quem manda na Petrobras é o conselho da Petrobras. É o conselho que define o que é que vai vender, o que é que não vai vender e por quanto. Você deve saber disso, porque você é um político. E ele simplesmente não disse mais nada. De queda na economia brasileira, o desemprego saltou de 5%, 6% para 12% ali. O crédito farto que o Lula expandiu virou 66 milhões e 60 mil pessoas humilhadas no SPC. O crédito farto que ele expandiu virou 6 milhões de empresas no Serasa, na sala de quebrar. E em cima dessa devastadora crise, que tem data, todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil, isso é número oficial, 7 pontos de queda na nossa economia, nunca houve na história desse país, como o Lula gosta de dizer. E em cima de uma crise que devastou o emprego, o crédito e o salário das pessoas, a notícia todo dia na televisão de muita roubalheira feita. Quem está ouvindo essa entrevista aí, poderia adivinhar que Ciro, ao final, ia lá e apoiar o Lula? Como elemento orgânico do modelo de poder do Lula e do PT. Isto é que produziu o Bolsonaro. Será que a solução para a frustração que nós estamos sentindo com o Bolsonaro, que teve uma oportunidade de ouro e acabou se rendendo ao mesmo esquema que denunciou, a solução para a frustração com o Bolsonaro é voltar ao lulopetismo corrupto, que não sequer se assume para pedir desculpa pelo que aconteceu, e pior, Eduardo, está junto com a mesma quadrilha. Olha que palavra dura que eu estou dizendo. O Lula se acertou com Geraldo Alckmin, o Lula se acertou com Michel Temer, o Lula se acertou... Realmente, duro. É uma denúncia brutal, porque ele foi testemunha ocular dessas coisas. E esse cara vai e apoia o Lula? O que significa isso? Concorda com o Lula. Talvez ganhe algum jabazinho aí para dizer isso, essas coisas na entrevista. Estou com Gedel Vieira Lima. Você lembra, meu irmão? Aquela foto, entra na internet, uma foto de Gedel Vieira Lima, uma foto de 51 milhões de reais. O Lula está agarrado com ele na Bahia hoje. Está agarrado com o Enício Oliveira, 1 bilhão. E aí você apoia o Lula. Você diz essa coisa tão escandalosa a respeito do Lula, tão cafajeste, e você vai lá e apoia o Lula. Não dá para entender, Ciro? Você realmente é um canalha. R$ 1 bilhão de contrato sem licitação da Manchete. Ou seja, não aprendeu nada, está se juntando com a mesma quadrilha que levou ele para a cadeia. E eu vou ser obrigado a engolir isso em nome de quê, pelo amor de Deus? O senhor pode arrematar me comentando a afirmação, né, de que o ex-presidente tem levado para a campanha, dizendo que foi absolvido das acusações? É mentira, eu sou professor de Direito. Ele foi absolvido dos 30 processos que ele recebeu, ele foi absolvido em alguns. Mas naqueles que ele foi condenado, ele não foi absolvido em nenhum. Não foi inocentado em nenhum. Deixa eu explicar para a pessoa. Se alguém lhe faz uma acusação falsa, né, o Eduardo bateu a carteira de alguém, aí você, né, vai processar. O promotor lhe acusa, você se defende, o seu advogado lhe defende, o juiz vê as provas e no fim diz: não, essa acusação é mentirosa, o Eduardo é inocente. Isso é ser inocentado. Não aconteceu com o Lula em nenhuma hipótese, ele está mentindo para o povo brasileiro, infelizmente. O que aconteceu? 5 anos depois, veja como o nosso judiciário é engraçadinho, para ficar aqui numa palavra minimamente respeitosa, mas é constrangedor. 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal entende que o juiz que devia julgar o Lula não era o Sérgio Moro lá em Curitiba, mas sim o juiz de Brasília. Como o juízo natural foi errado, aspas, 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 eles anularam o processo, anular não é absolver, e mandaram começar tudo de novo em Brasília. Tá certo? Quando ia começar tudo de novo em Brasília, o Lula fez 75 anos. E a lei brasileira, para proteger a impunidade, nesse caso, até por uma certa caridade com as pessoas mais idosas, diz assim: não, quando a pena é muito menor do que 10 anos, 8 anos, a pessoa já fez 75 anos, arquiva o processo, não vai ter mais pena. Ele não foi absolvido em nenhuma vez, o processo foi arquivado. Percebe? É diferente de dizer: não, essa acusação é falsa e ele é inocente. Nunca aconteceu. O processo foi arquivado porque o Lula fez 75 anos depois de transferir o processo da vara de Curitiba para a vara do Distrito Federal. Candidato, esse homem, quando tem coerência, hein? Esse homem que detona o Lula, fala as verdades, que ele está falando verdade, verdade, que faz com que eu jamais votasse no Lula na minha vida, e jamais votarei. Esse homem aí, logo depois dessa entrevista, ele apoia o Lula.
Que absurdo, que cara de pau, que cafajeste. Isso é um cafajeste. Olhando para Agora, veja, nós na política, perdão, não temos muita preocupação com essa formalidade jurídica. A questão é 16 bilhões de reais, bi com B de bola, de um povo que está com 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de irmãos nossos não fizeram as 3 refeições hoje, 16 bilhões de reais foram devolvidos para os cofres do governo. Os caras que devolveram dizendo o seguinte: isso aqui são os bilhões que eu roubei com o conhecimento do Lula durante o governo do Lula. Isso aqui não dá para responder, irmão. 16 bilhões não é um negócio que transita assim, sabe? Isso aconteceu, lamentavelmente, não tenho nenhum prazer de dizer isso, apenas aí estamos nós agora, não é? Temos que escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, porque o sistema, comprando os dois, nos obriga a manter exatamente o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. Banco Original, promoção você. Pessoal, tá aí, vocês vão conhecer Ciro, e eu tenho a impressão que Ciro mais nunca se elege na vida. Qualquer pessoa que concorra contra Ciro vai trazer todos esses vídeos que ele fez na campanha agora contra o Lula e que ao final ele apoiou o Lula. Quer dizer, é uma pessoa inconfiável, uma pessoa sem ética, sem escrúpulos, um cafajeste, afinal, ok? Até a próxima, pessoal. Até a próxima.